Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática para a quarta fase. Eu sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós vamos estar falando aí um pouquinho sobre circunferência, continuando o nosso estudo, sobre circunferência. Bom, existe um instrumento matemático, que é o instrumento que a gente costuma utilizar para a construção de uma circunferência. Esse instrumento é o que a gente chama de compasso. Quando a gente utiliza esse instrumento matemático, a gente vai perceber que o compasso, ele pode ser aberto, ele tem uma abertura aqui permitida, e ele tem uma ponta que a gente chama seca e uma ponta com grafite, que é um lápis. Então, quando a gente pretende construir uma circunferência, como é que a gente utiliza o compasso? Então, primeiro eu faço a medida da abertura aqui. Essa medida de abertura é a medida do raio que eu quero que minha circunferência tenha. Então, vocês estão lembrados o que é raio? Aquela distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Pronto. Determinei isso, eu venho para o meu papel, coloco a ponta seca, que ela é fixa, no centro, e rotaciono a outra ponta, o compasso, sem tirar desse ponto fixo. E aí o grafite, ele faz esse movimento de desenho da circunferência, como nós temos aqui ao lado, certo? Então, é dessa forma que a gente faz a construção de uma circunferência. E que a gente também consegue medir o raio. Então, se eu já tenho uma circunferência pronta, eu posso utilizar o compasso para medir o raio. Basta eu fixar sua ponta seca no centro, e colocar o grafite sobre a circunferência e depois medir em uma régua. E aí a gente vai estar também descobrindo a medida do raio, certo? Bom, e aí como é que a gente pode medir o comprimento de uma circunferência, Então, o que é o comprimento de uma circunferência? Lembra que quando a gente fala de circunferência, a gente está falando apenas do contorno dessa figura circular. Então, para que a gente possa entender aí como é que a gente faz essa medida, eu trouxe aqui esse exemplo. Então, olha só, utilizando uma fita métrica, Camila mediu o comprimento de circunferência e o comprimento do diâmetro de alguns objetos circulares e anotou. Então, ela anotou aqui, do pneu de uma bicicleta, a circunferência era 204, o diâmetro 65. De um prato, a circunferência era 61 e o diâmetro 19,4. De uma medalha, a circunferência 22 e o diâmetro 7. E aí ela pensou se poderia existir uma razão entre essas medidas, E aí, com uma calculadora, ela calculou essa razão, ou seja, ela dividiu o comprimento da circunferência pelo comprimento do diâmetro, no pneu, no prato e na medalha. E ela observou que os valores aproximados eram bem próximos. Bom, esse valor aí que ela está obtendo, é um valor aproximado do que a gente chama em matemática de π, que é representado por esse símbolozinho aqui, por essa letra grega. E a gente chama ele de π. Ele mede em torno de 3,14, 15 e assim vai, é um número infinito, mas que a gente considera nos cálculos como sendo sempre 3,14, Então, esse valor de π é muito importante a gente saber e ter em mente, porque ele é utilizado, certo? Então, a gente vê aí que a relação entre o comprimento e o diâmetro, nós temos o valor de π. E aí, a gente pode chegar na fórmula do comprimento da circunferência. Como? Então, olha só, o que foi que a gente viu ali na estante? Que ela encontrou π fazendo o quê? A medida da circunferência dividida pelo diâmetro. Não foi isso? Se a gente aplicar aqui regra de 3, meio pelos extremos, a gente vai ter isso aqui, que a circunferência é como se fosse o diâmetro vezes π, tá? E quem é o diâmetro? A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, não é isso?
Então, o raio, 2 vezes o raio, é a mesma coisa que em diâmetro. Então, posso escrever dessa forma, vezes π. Então, essa aqui é a fórmula usual que a gente usa para determinar o comprimento de uma circunferência. Ou seja, 2 vezes π vezes o raio. E aí, a gente lembra que comprimento de uma circunferência é o mesmo que o perímetro dessa figura, certo? Bom, e círculo? Na aula passada a gente já falou um pouquinho sobre círculo, tá, gente? Mas só para recapitular, o círculo ele é uma figura geométrica plana, formada por uma circunferência, que a gente sabe que circunferência é esse contorno aqui, e por todos os pontos que nós temos dentro da circunferência. Então, essa região interna é o que a gente está e vai sempre estar chamando aí de círculo, certo? Então, só recapitulando, lembrem aí que na aula de hoje nós vimos como calcular o comprimento de uma circunferência e relembramos um pouquinho o que é um círculo, certo? Até a próxima!